Olá, meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou aqui com o Dr. Caio Soares. Bom dia, Dr. Caio, tudo bem? Bom dia, Gláucia. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Imagina, eu agradeço. E estava conversando com o Dr. Caio e ele falou que, inclusive, ele é casado com uma advogada, né, doutor? Sim, Que então eu já posso convidá-la também para por participar. favor, faço questão que ela venha e aí você vai poder encontrar um contraponto aí. Isso, exatamente. Eu vou convidá-la depois que ela tiver o bebê, porque ela tá grávida, né, doutor? Sim, sim, Que aí sim. depois ela vai contar pra gente como é que ela administra a vida de advogada com bebê novo, né? Nossa, essa rotina deve ser bem complicada. Agora você me preocupou. Eu não tinha pensado por esse lado. E uma outra questão também, eu sou advogada e o meu marido é advogado, né? E aí a minha filha de 16 anos, eu falo, Ana, faz direito. Ele fala, não, Ana, não faça direito. E aí ela falou, gente, eu tô sem Tá entre a saber. cruz e a espada, né, Exatamente, tadinha? mas ela vai fazer direito. Eu também acho que o Arthur vai fazer direito, porque ele vai ver o pai e a mãe fazendo as duas, uma, ou ele vai amar ou ele vai odiar a profissão. Exatamente, doutor. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu vi uma vez eles brincando um com o outro. Ah, mas aí você vai ter que me trazer documento autenticado, RG, CPF, que acho que ele ouvia tanto Ele deve que ele ouvir, começou. então ele já tá no meio, tá habituado ali. Já tá. Doutor, tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer. Muito obrigada por ter, Obrigado. né, aceito o convite. E eu gostaria que o doutor falasse um pouco, né, em relação ao porquê que o doutor escolheu fazer direito, o porquê o doutor casou com alguém que fez direito. Acho que essa é a pergunta mais difícil. Não é? Bom, é um prazer estar aqui, fico muito feliz, muito honrado de poder contar um pouquinho da minha história de vida e da minha relação com o direito, com a advocacia de uma forma geral. Eu venho de uma família bastante humilde, eu sou o primeiro advogado do núcleo principal da minha família, mãe, pai, irmãos, primos e tios. E eu sempre tive essa veia questionadora. Eu acho que foi isso que me trouxe para o lado do direito. Nunca aceitei um não simplesmente porque não. É não porque... E é aquela brincadeira, né? O pai e a mãe diz não, aí você recorre para a avó em apelação. Eu sempre fiz muito isso. E desde o tempo da escola, eu também sempre me interessei por áreas de humanas, como história, geografia, enfim, sempre fui muito ligado à área de humanas. E como eu sempre tive esse viés de questionar, de buscar resolução de conflitos e de situações, eu disse, olha, acho que tem a ver comigo. E aí, quando chegou a época de vestibular, comecei a fazer aqueles testes vocacionais, o que eu vou fazer, o que eu não vou, e aí acabei indo para o direito, que era o que eu julgava que se parecia mais com o meu perfil. Antes de entrar na faculdade, eu ainda havia feito um estágio de 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu estava no colégio, na Secretaria da Fazenda. Nossa, que legal. Lá onde cuidava da parte de impostos e taxas, no TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. E aí, por mais que as pessoas olhem, nossa, que negócio chato. Não, eu achava aquilo lá maravilhoso. Nossa, que legal ver o processo, ver as argumentações, o que diziam de um lado, o que diziam do outro. Então, acabei me encaminhando para essa área. O advogado tem disso, né, doutor? Às vezes o que as pessoas falam, nossa, que horrível, né? E a gente tá ali achando o máximo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão a advocacia. A advocacia é o que me mantém a nossa casa, é o que me trouxe prosperidade. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Nossa, doutor, que legal. Quanto tempo o senhor está formado? Eu me formei em 2015. E aí, logo depois de formado, eu comecei a atuar junto à OAB. Eu tive uma cerimônia de entrega de carteiras na subseção da Lapa, da qual sou diretor secretário adjunto. E lá eles fizeram um convite. Olha, venham conhecer a nossa casa, venham ver como é que funciona a OAB, como é que funcionam as nossas comissões. E aí eu me interessei e fui descobrir, né, o que era a OAB, como é que funcionava a OAB, para ver que não era só um boleto que eu tinha que pagar. Sim. Né? Porque a gente se forma, dá entrada lá na OAB e tem um boleto para você pagar no dia seguinte, um para 30 dias, outro para 60, outro para 90. Eu falei, não, peraí.
É isso. Tem que ter alguma coisa. E aí eu fui descobrir que realmente a OAB faz um trabalho em prol da advocacia, faz um trabalho em prol da cidadania. E aí eu comecei a participar das comissões de eventos, comissão de prerrogativas, comissão de ética, comissão da jovem advocacia, e comecei a me inteirar nesse meio. E esse meio me trouxe muitas amizades, me trouxe muitas parcerias. É um caminho muito promissor, mas você precisa ter a veia de voluntariado. Isso tem que estar no seu sangue, porque a gente abre mão do nosso tempo, de tempo que a gente poderia estar no escritório ou em casa, com a nossa família, para estar lá se dedicando aos advogados, para se dedicar aos nossos colegas. Sim, você sabe, doutor, que quando eu estava prestando a OAB, eu fiz uma promessa para Deus que eu nunca reclamaria de pagar a OAB se eu passasse no exame. E é isso que eu tenho feito. Que promessa dura você fez. Foi, mas é o desespero, doutor, de primeira e segunda fase. Eu falei, Senhor, me passa. Doutor, você sabe que eu também peguei a carteira na OAB da Lapa. E eu entendo que vocês ali, que fazem parte, né, das comissões, igual você falou, acabou virando uma família ali, né, doutor? Isso, a gente costuma dizer que a família é o OAB Lapa. Sim. E até parafraseando alguns colegas aqui, o nosso sangue é OAB. Nosso tipo sanguíneo é tipo OAB. E a gente se dá muito bem. Na diretoria, a gente tem algumas divergências, é claro, isso é muito normal, muito comum, mas é sempre pro bem maior, é sempre olhando pro social, olhando pro advogado, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso colega advogado para que ele não tenha essa visão de que a OAB é apenas um boleto para ser pago e não tem retorno nenhum. Hoje a gente tem uma comissão de prerrogativas muito atuante, que atua em defesa dos advogados, a gente tem uma comissão de ética muito atuante, que não se preocupa apenas e tão somente em punir o advogado, mas sim fazer um papel de orientação. Porque é muito comum, Glaucia, a gente sair da faculdade sem saber o que é o tema de ética e disciplina. Sim. É muito comum. E isso vai dos advogados mais jovens aos mais experientes. Eles não têm o conhecimento, muitas vezes, do que é uma infração ética. Sim. Né? E principalmente o jovem advogado. O pai e a mãe foi lá, na melhor das intenções, e levou um bolinho de cartão e colocou lá na padaria. Olha, se precisar de advogado, chama meu filho. E às vezes o jovem advogado não sabe que aquilo não pode. Se não sabe, a mãe muito menos. Sim, e aí verdade. O nosso papel é de orientar, explicar que não pode, pede para retirar os cartões. E somente depois, numa eventual reiteração, é que a OAB vai e busca instaurar um procedimento disciplinar, enfim. Mas não é o fim do mundo também. Inclusive, doutor, o senhor até atua nessa área para colegas, né? Sim, hoje uma das minhas principais atividades é atuar em prol do colega advogado perante o Tribunal de Ética e Disciplina. É muito comum a gente pegar advogados que se deparam ali com uma notificação do Tribunal de Ética e Disciplina e isso aqui não vai dar nada, acaba deixando de lado, acaba arquivando e depois recebe uma pena de suspensão, uma pena de censura, e aí fica assustado, olha, o que tem que fazer, o que eu não tenho, aí eu tenho que entrar com recurso, como é que funciona? Então, assim, primeiramente, vamos buscar informação. A OAB, principalmente na OAB Lapa, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas a gente procura fazer esse papel de orientação. Se oriente. Antes de tomar qualquer decisão, ainda que seja que você julgue simples, procure informação. Há o Tribunal Deontológico da OAB, que é a primeira turma, que somente responde consultas e pareceres. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de como divulgar o seu trabalho, a respeito de como você pode se posicionar sem que haja nenhuma infração ética, a minha sugestão é que você sempre procure o Tribunal Deontológico. Abre o site lá da OAB, procura a guia do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, e faça sua consulta ao Tribunal Deontológico. Com a resposta dessa consulta, você com certeza estará muito mais respaldado. Sim. Né? Agora, se porventura acontecer de você receber uma notificação para apresentar o que a gente chama de esclarecimentos preliminares, não deixa isso passar. Muitos procedimentos são arquivados quando você esclarece. Hoje, o cliente ou a autoridade oficia a OAB a respeito de determinado fato que considera uma possível infração ética, e a OAB automaticamente abre o prazo para o advogado se manifestar.
A OAB observa muito o contraditório e a ampla defesa, então o advogado não fica sem lugar de fala. Apresente seus esclarecimentos preliminares, eventualmente, com a sua resposta, o seu procedimento disciplinar ele vai ser arquivado. Muitas vezes foi um simples mal-entendido. Há pessoas mal-intencionadas? Há. Mas também pode ser que tenha sido um simples mal-entendido e a OAB vai lá e arquiva o seu caso. Se porventura seu caso não for arquivado, a OAB, através de um relator, dará um despacho de instauração do processo administrativo disciplinar. E aí, neste processo administrativo disciplinar, você vai apresentar provas, arrolar testemunhas e aguardar um julgamento pela turma, que é um órgão colegiado, né, mas é uma decisão de primeira instância, que vai julgar o seu procedimento disciplinar. Na eventual hipótese de não haver uma decisão favorável, ainda há recursos para o Conselho Seccional, que seria o que a gente chama de segunda instância, para as câmaras recursais, e ainda eventualmente para o Conselho Federal da OAB. Né? Então é importante conhecer do procedimento, conhecer quais são as possíveis violações em que o advogado pode incorrer, para evitar que aconteça esse tipo de problema. Doutor, e quais são as mais comuns? As mais comuns têm relação com contrato de honorários. Feliz ou infelizmente, está relacionado a contrato de honorários. Seja com relação à forma de pagamento das parcelas, seja eventualmente com a forma de comunicação. A gente comentava ainda que há clientes, né, que se a gente não põe um certo limite, ele acaba conversando com a gente até 10, 11 horas, meia-noite. Sim. Né? No domingo. Exatamente, né? No Dia dos Pais. Sim. E aí o cliente pode reclamar porque você não atendeu uma ligação dele, porque você não respondeu o e-mail, porque você não respondeu o WhatsApp. E essa já é uma questão que a gente pede para os colegas colocarem no contrato. Delimite a forma de contato com os seus clientes e os horários. Para criminalista é mais difícil, né? Sim, aí já fica meio tem... complicado de colocar. Mas, de uma forma geral, a gente sugere que faça essa limitação para evitar reclamações, porque existem. A grande maioria são relacionadas ao contrato de honorários. O que você especificou sobre as parcelas que você vai pagar, o percentual que você vai receber, as despesas, se é o cliente ou se é você quem adianta. Enfim, sempre relacionado a contrato. Uma que é muito comum, Glaucia, a gente já pegou várias vezes para defender e estudar o caso, o advogado que fecha o primeiro contrato com o cliente. Ao longo do trabalho, o cliente pede mais um outro trabalho, o advogado, olha, já é meu cliente, não vou fazer nenhum aditivo contratual, não vou fazer um novo. E aí, quando chega lá na frente, na hora de receber os honorários, fica aquela discussão, olha, mas esses honorários eram do primeiro processo, não eram do segundo, e aí você depois não tem como provar que era do segundo, porque você não tem um contrato, e aí, infelizmente, fica bastante difícil. Como eu falei, a OAB ela não tem um papel de inquisição. Né? A OAB não existe para punir o colega advogado. Mas, por outro lado, a gente precisa coibir aquilo que tá errado. Entendi. Doutor, então, pelo que eu pude observar, alguns itens o doutor foi falando e eu fui prestando atenção se nos meus contratos constam isso, né? E, na verdade, eu uso também. Tem uma cláusula lá que fala quais os dias e horários, né? E também em relação a valores. Então, eu acho que a elaboração do contrato resguarda tanto o advogado quanto o cliente, né, doutor? Muito, para os dois lados, a questão de ter um contrato muito bem redigido, ela é fundamental para o advogado poder exercer a sua advocacia com mais liberdade, com mais segurança. Sem um bom contrato redigido, você não vai conseguir se resguardar lá na frente a hora que você precisar eventualmente se defender. Já tem bastante gente que não gosta do advogado. Sim. Então, se a gente não souber se defender, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, a gente precisa saber se defender e saber analisar ali se o que você está fazendo está correto, pode te levar a algum problema, algum procedimento ético ou não. Então, a minha orientação principal, tenha um bom contrato, bem redigido. Com certeza, doutor. E o que o senhor falou que eu achei fundamental também é sempre que receber alguma notificação, já verificar o que é e não deixar passar, né, doutor? Com certeza, com certeza. A OAB ela vai te notificar para você apresentar seus esclarecimentos preliminares. Não deixem passar os esclarecimentos preliminares. Aquele momento é fundamental para que o advogado faça o esclarecimento daquilo que está sendo questionado.
Posteriormente, se necessário for, aí se torna um processo administrativo disciplinar, com toda a robustez de prova e enfim, tudo que prevê o devido processo legal e a ampla defesa. Mas antes disso, há um procedimento anterior, né? Há a possibilidade anterior do advogado se explicar, dele esclarecer aquilo que está acontecendo. Só para pontuar aqui, nós tivemos um cliente que ele recebeu 3 ou 4 representações disciplinares da mesma pessoa, pelos mesmos fatos, só que uma em cada mês, uma em janeiro, uma em fevereiro, uma em março. Por quê? A parte contrária entrava no processo, conseguia consultar o processo e ela via lá, olha, o advogado falou tal coisa de mim. Ia lá, fazia uma representação no TED. No mês seguinte, entrava no processo de novo, olhava lá, olha, o advogado falou de novo mal de mim, falou mal da minha família. E aí foi lá, abriu outra representação no TED. E assim foram por umas 3 ou 4 vezes. E nós conseguimos arquivar justamente explicando isso em esclarecimentos preliminares, que era uma mera insatisfação da parte contrária com relação ao que o advogado lá colocava no processo. E nós arquivamos as 4 representações em esclarecimentos preliminares. Não precisamos levar isso ao fim, ao cabo, levar isso por 3, 4, 5 anos que seja. Porque é angustiante, né? O advogado fica angustiado. Ou uma faca aqui, um revólver aqui que você fica. Poxa, eu estudei tanto, né? 5 anos, fiz pós-graduação, paguei o cursinho, passei na OAB e agora eu vou perder a minha OAB? Não é assim. Sim. Fica tranquilo que tem jeito, a gente consegue resolver, a gente consegue pontuar da melhor maneira para todo mundo. Doutor, desculpe até a falta de informação da minha parte. Fica à vontade. Mas, por exemplo, para você denunciar um advogado, você tem que ter um contrato com ele ou não? Por exemplo, um outro advogado pode denunciar o advogado que entende que está fazendo uma propaganda que não pode. Alguém que está lá na padaria e vê aquele cartãozinho, pode ir lá e denunciar. Então, quer dizer, é muito mais complexo, né? Até por isso que existe ampla defesa, porque... né? Sim, com certeza. É super possível denunciar um advogado, qualquer um do povo pode. Basta entrar no site da OAB e procurar lá a guia de Tribunal de Ética e Disciplina. O layout do site da OAB está muito bem posicionado, então não vai haver dificuldade. Basta preencher o formulário e colocar lá as razões que você entende estar sofrendo por conta da conduta do seu advogado, né? Que você entende que seu advogado cometeu alguma infração ético-disciplinar. Ou advogado que você não tenha nenhum outro advogado. Você pode colocar e a OAB tem o dever de ofício de verificar. Não tem o dever de ofício de punir, mas tem o dever de ofício de investigar e de procurar entender o que aconteceu com aquele advogado, se realmente houve a infração ou não. Até porque, Gláucia, para não gerar nenhuma denúncia infundada. Exatamente. Eu não gosto desse advogado. É muito metido, esse advogado não me dá bom dia de manhã cedo. Exatamente. Ele não me manda figurinha de bom dia no Zap. Sim. Eu vou lá e vou denunciar esse advogado. Então a OAB faz toda essa apuração antes de tomar qualquer decisão, né? E aí consideram-se várias coisas. Considera-se que o advogado ele é primário, ele tem bons antecedentes, porque ao processo administrativo disciplinar da OAB, o processo ético disciplinar, a ele se aplicam as regras suplementares do processo penal. Então, por isso que se garante a ampla defesa, né, o devido processo legal. E aí é por isso que a OAB tem que fazer toda essa investigação, porque o ônus de provar que o advogado estava errado é de quem acusa. Sim. Né? Como o Ministério Público fazendo aqui um paralelo. Né? Não o advogado que não está errado, a OAB fazendo um papel, entre aspas, de Ministério Público, teria que demonstrar que o advogado incorreu em infração. Que bom, né, doutor? Que bom! Porque aí às vezes fica mais difícil para provar, né? Quando às vezes a denúncia é infundada, né? Sim, se você não tem um contrato, no mínimo que se espera é que você tenha alguma base de prova. Um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, algo nesse sentido. Não posso simplesmente chegar lá e falar assim, olha, não gostei, eu quero que esse advogado responda. Sim. Ou como o caso que eu contei aqui, olha, o advogado falou mal de mim no processo. Não, o advogado não falou mal de você no processo. Complicado, né, doutor? Bastante.
bastante. Mas que bom que vocês conseguiram resolver a vida desse advogado, Sim, né, sim, doutor? a gente está aqui para tentar resolver acima de tudo e orientar os colegas. Quando se vai lá na OAB fazer sustentação oral, é até impactante, porque a gente chega lá, a gente vê dos advogados dos mais novos até aquele advogado mais senhorzinho que às vezes cometeu alguma infração muito sem saber que era uma infração. Né? Então, eu acho que é importante esse papel que a gente faz de orientar e de explicar o que está certo e o que está errado. Até o final da gestão anterior na OAB Lapa, nós tínhamos, e nós pretendemos voltar com esse projeto, que era a palestra pré-solenidade de entrega de carteiras. E aí lá nós falávamos sobre ética, sobre prerrogativas e sobre a assistência judiciária, que é o convênio com a AB e Defensoria Pública, né? Nós passávamos isso para os jovens advogados antes deles pegarem a carteira da OAB, para que eles comecem a sua profissão tendo uma noção básica ali do que é que ele pode ou que ele não pode fazer. Sim, é né? verdade. Esse é o nosso papel lá enquanto OAB, enquanto dirigentes. Nesses 10 anos, doutor, desde a sua formatura, que você pegou a carteira lá na OAB, como o doutor falou, o senhor sempre esteve na OAB Lapa, sempre atuando nas comissões? Sim, sempre estive lá na OAB Lapa e acho que em 2017, se a memória não me falha, eu fui convidado para ser conselheiro de prerrogativas da OAB seccional, que também é a menina dos olhos, que é onde a gente defende o advogado contra abusos de autoridades. Né? A gente julga processos de prerrogativas. E eu trabalhei bastante antes de chegar no conselho como assessor de prerrogativas. Então, quando os advogados tinham algum problema, eles ligavam, e aí a OAB ia lá e me mandava, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. O advogado foi preso, sala de Estado Maior, vamos lá acompanhar. Esse é um papel muito importante também que a OAB desenvolve. Muitas vezes as pessoas acham que não. Quem está de fora não consegue enxergar esse papel que a gente faz. Quando eu era presidente da Comissão de Prerrogativas da Lapa, eu já fui acionado muitas vezes à noite, de madrugada. Olha, tem que ir lá na Polícia Federal, porque tem um advogado que foi preso, a gente precisa ver as condições em que ele está. Né? A gente tira o pijama, põe o terno e vai. E doutora, entende que existe muito abuso por parte das autoridades em relação ao advogado? Existem, e existem também por desconhecimento. Entendi. Infelizmente. Informação é tudo. Muitos juízes, promotores, enfim, delegados, acabam não agindo de conformidade por desconhecer o próprio estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. É uma lei federal que tem aplicação e abrangência nacional. E, na verdade, os abusos eles acabam sendo cometidos por pessoas que estão abaixo desses cargos. Né? Às vezes por orientação ou não, mas por pessoas que estão abaixo desse cargo, porque são pessoas sem tanta formação, Entendi. sem tanto conhecimento. Então, é difícil você explicar para a pessoa que está no balcão te atendendo que a lei federal vale mais do que a portaria. Né? Que a lei federal vale mais do que um ato do delegado titular. É complicado a gente fazer isso. Então, a gente tem procurado estreitar os laços com as autoridades locais, como as delegacias, a Delegacia da Polícia Federal, o 91DP, por exemplo, que é uma central de flagrantes, com o Fórum. A gente tem uma relação muito boa com os juízes do Fórum da Lapa, porque a gente faz esse trabalho de tentar orientar e se colocar à disposição. Sim. Né? Antes de brigar, chegar batendo com 2 pés no peito, a gente para e busca entender e ouvir os dois lados. Mas é claro que, se o advogado realmente tiver sofrido uma violação de prerrogativas e ele fizer essa denúncia para nós, formalizar essa denúncia para nós, a OAB vai atrás de apurar quem é o responsável por essa violação e quais as medidas a gente pode adotar em relação a eles. Entendi. Doutor, e já teve algum caso do advogado ligar da audiência ali? Já. É mais comum do que parece. Antes de entrar nesse meio, eu... Para tudo, eu vou ligar para o meu advogado, vou ligar para... Exatamente. É mais comum do que parece. Aquela brincadeira, né? É raro, mas acontece com frequência. Sim.
Nós temos no Fórum da Barra Funda um plantão de prerrogativas que funciona no 10º andar. Lá Sim. tem a sala da OAB e tem uma sala Barra de Funda prerrogativas. ou criminal, doutor? No Fórum da Barra Funda Trabalhista. Tá. No criminal tem também, mas como eu não frequento lá, eu consigo falar com propriedade do trabalhista. O Barra Funda ou criminal? O trabalhista ou o criminal? Na Barra Funda, no criminal, tem também. Sim. Né? Nós temos um plantão que funciona lá também. Inclusive porque lá acaba sendo, às vezes, 24 horas. Porque tem júri, tem audiência que se estende. Então, o plantão ali é permanente. E nós temos um plantão também na Barra Funda, no Fórum Trabalhista, no 10º andar. E ali a gente tem assessores que ficam à disposição, né, do fórum, dos advogados. Tantas varas ali, né? Veja, a gente tem ali 90 varas. Cada vara tem 2 juízes. Sim, então, são 180 pensa. cabeças pensando diferente. Né? E eventualmente acontece, sim, de durante uma audiência, algum advogado ou o próprio magistrado pedir para entrar em contato. Olha, entra em contato com a comissão de prerrogativas aqui para ver o que está acontecendo. Às vezes a gente é acionado para tentar resolver um problema que é de ética e não de prerrogativas. Entendi. Os 2 advogados estão discutindo ali, olha, não é prerrogativas, é uma questão de ética, mas por preciosismo a gente vai e orienta os colegas, olha, não façam isso, que é feio, Sim. não briguem, tá? Porque senão isso pode causar um problema maior para vocês. Classe, né, doutora? Pois é. Mas já aconteceu, sim, várias vezes acontece, da gente precisar descer e intervir. Muitas vezes a gente resolve com base na conversa. Olha, excelência, o advogado está fazendo um requerimento, basta constar o requerimento do advogado em ata, o senhor defere ou indefere. Sim. Simples, e aí ele adota as medidas judiciais cabíveis, que ele julgar interessantes. Né? O que não pode é se recusar a constar o requerimento do advogado. Sim. Né? E às vezes a gente precisa ir lá e explicar e falar. Infelizmente, para algumas pessoas, o óbvio ainda tem que ser dito. Sim. Né? Mas acontece, sim. Agora, quem nunca tem defesa sou eu em casa, né? Porque eu vou brigar, vou ligar pra quem, né? Pra sogra, pro sogro, Pois olha. é complicado. O Arthur, a minha filha, de vez em quando, ela senta, eu e meu esposo, ele fala assim, vamos conversar. Ele faz a mediação, que bacana. Ela faz a mediação, mas é por isso que eu falei que ela vai ser advogada. Isso. Doutor, e deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente vê no TikTok, na internet, no Instagram, aquelas imagens do advogado prendendo o juiz e o juiz prendendo o advogado, né, doutor? E a gente fica pensando, gente, será que isso acontece? Pode acontecer. Sim. Pode acontecer. Aí a gente volta naquela questão das pessoas que estão numa outra função não terem tanto conhecimento. É diferente numa audiência o juiz da voz de prisão para alguém, o magistrado dá a voz de prisão para alguém, até para o próprio advogado, e do advogado dar a voz de prisão para o juiz. Sim. Embora isso possa acontecer, é difícil que essa ordem seja cumprida. Sim. Né? Eu acho que o policial que tá ali fica assim, pois e agora? Pois é. E às vezes a gente resolve isso, ou leva todo mundo pra corregedoria, Sim. ou chega lá e conversa, fala, olha, ou a gente vai trabalhar de maneira civilizada, Sim. ou infelizmente a coisa vai degringolar aqui. E é uma situação bastante chata, porque na verdade quem fica ali na dependência é o cliente. Né? O que a gente não quer que sofra, que tenha nenhum prejuízo. Então, muitas vezes, o que a gente fala para o advogado, olha, termina a audiência, doutor, para não ter problema pro seu cliente, e aí na sequência o senhor representa, o senhor faz a representação para nós. Ainda tem alguns colegas que não nos acionam por meio do pedido formal de atendimento. E aí a gente fica de mãos atadas. Se eu não tiver um pedido formal de assessoria, de assistência, eu não tenho como agir, né? Eu fico de mãos atadas. A gente tem uma procuradoria de honorários na OAB São Paulo, porque nós tivemos muito problema com relação à fixação dos honorários entre 10% e 20%, que está lá no Código de Processo Civil, os juízes não estavam querendo aplicar. Acho que ainda não estão, porque a Procuradoria ainda continua ativa. E aí precisa entrar com pedido de assistência, a OAB entra no processo, como amicus curiae, e aí entra com recurso, vai para o STJ, enfim, para poder
fazer valer a lei, porque o óbvio ainda tem que ser dito. Então, se tá lá de 10% a 20%, aplica de 10% a 20%. Sim. Você sabe, doutora, que eu tive um caso que o contrato era 20% e o juiz despachou no sentido de que 20 é muito, 10 tá bom demais. Pois é, mas que absurdo, né? É complicado demais. Isso é uma violação de prerrogativas. Sim. Por quê? Porque o advogado, ele tem que... o advogado, ele tem a prerrogativa de atuar com liberdade em todo o território nacional. Como é que você atua com liberdade se você não recebe por isso? Exatamente. Não tem como. Né? O judiciário se miscuir no contrato de honorários do advogado é um absurdo. O advogado não entra lá e fala assim, ó, o senhor tá ganhando muito. Sim. Não podemos, né, doutora? Não. Inclusive, eu deixo aqui aberto para quem quiser saber, quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar um e-mail para prerrogativas@oabsp.org.br. E ali a gente consegue te esclarecer, te tirar dúvidas e fazer o atendimento do advogado que precisa, ou de um atendimento de prerrogativas, ou eventualmente de um assistente no processo, né? Não só o processo de desagravo, mas o processo de assistência dentro do seu processo judicial. Isso não quer dizer que a OAB vai advogar para você. Sim. Eu não vou advogar para o seu cliente, né? Eu não vou fazer as peças obrigatórias para o seu processo. Eu vou entrar na defesa da classe. Entendi. Então, se você tiver um problema, olha, esse juiz aqui, ele não deu os honorários no valor correto. Gostaria que a OAB me assistisse. É possível fazer esse pedido de assistência. E a OAB, ela entra no processo na condição de amicus curiae para brigar em relação aos honorários de sucumbência. Porque essa é uma questão que afeta toda a classe. Sim. Né? Então, a OAB também atua nesse segmento. Uma informação que eu não sabia, doutor. Esse exemplo mesmo que eu dei foi um processo que você trabalha 10 anos, né? Porque tem processos que vão tempo ali, né? E aí, no final, você se depara com uma questão igual a essa, né, doutor? Sim, sim. Você trabalha muito tempo e aí, na hora de receber, alguém vem e diz que você está recebendo muito. E né? nem é o seu cliente. Pois é, e nem é o seu cliente que está reclamando. Porque o seu cliente está reclamando. de acordo com os 20% que ele assinou. É uma coisa que eu não entendo, porque é a pessoa questionando quanto você vai receber e nem é ela que vai pagar. Exatamente. Que coisa, né, doutor? É bem complicado. Doutor, e você atua na área trabalhista também? Sim. Hoje eu me especializei na área trabalhista. Minha esposa, Aline, ela trabalha com a parte civil, mais para a área de família. Mas eu tenho me especializado na área trabalhista, onde, infelizmente, ainda acontece bastante violação de prerrogativas. Eu tinha a impressão de que era na área criminal, mas não é. O trabalhista acontece bastante. Hoje a gente atua especialmente em favor de reclamantes. A gente tem uma gama de reclamantes muito grande. O escritório tem atendimento via Brasil por meio de parceiros, mas a gente tem uma gama de reclamantes muito grandes e a gente tem ações de valores expressivos aí. Entendi. Doutor, você acha que o direito do trabalhador ainda é muito cerceado? Bastante. Saiu uma notícia recentemente de que depois da reforma trabalhista de 2017, Sim. houve um novo boom, né? Um novo crescimento de ações trabalhistas. E aí tem a questão de mercado, enfim, mas se houve esse aumento das ações trabalhistas, é sinal de que os direitos trabalhistas voltaram a ser violados de maior forma. E nós temos um problema muito grande aí, né? Mesmo não atuando tanto para reclamadas, mas mais para reclamantes, com relação à pejotização. Aquela suspensão do ministro Gilmar Mendes pelo tema 1382 ou 1392, se eu não me engano. Inclusive processos já em fase de execução, Em né, fase de doutor? execução determinou a suspensão. Quer dizer, essa suspensão não ofende a coisa julgada? No meu entender, sim. E é um problema. Hoje você vai impactar mais de 20 mil processos. Nós tivemos recentemente um contato com o presidente do TRT aqui da 2ª região e com o presidente do TJ, e ambos estão preocupados, porque a depender do resultado, o TJ vai receber mais um nível de ações muito grande. Sim. Então, eles também estão preocupados pelo nível de trabalho que vai aumentar. Isso implica em abertura de concurso, em maior morosidade, até que novas pessoas sejam empossadas, andamentos de processo. Enfim, eu tenho para mim que a competência continua sendo da Justiça
Justiça do Trabalho. Sim. Mas aí vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Pois é, Aguardo doutor. ansiosamente. E é uma situação que o seu cliente ganha, né? E você avisa o seu cliente, olha, você ganhou. E depois você tem que falar para ele, olha, você ganhou, mas isso ainda vai ser discutido, né? E para você explicar isso pro seu cliente, como é que funciona? Então, É uma dificuldade muito grande. Eu tô te falando até a minha área previdência em relação à revisão da vida toda, né? Isso. Que você tinha decisões onde até muitos segurados já estavam recebendo e como que você explica, né? Que é uma coisa julgada pelo Supremo Tribunal Superior, né? Supremo Tribunal Federal, que é a nossa instância maior, de repente aquela decisão já que era favorável já não é mais. A gente também teve um grande crescimento de ações daquela revisão do FGTS. Sim, exatamente, né? É outra. Muita gente me procurou, também. Assim, algumas o escritório fez, outras acabou não fazendo, mas aquilo ali já me trazia uma certa insegurança. Porque a gente sabe que pelo número de ações, o impacto que isso ia causar ao fundo da Caixa Econômica Federal seria muito grande. E aí, são decisões que são tomadas mais com base na questão política e econômica do que com base no próprio direito. Né? Mas houve um crescimento muito grande, muita gente esperando que fosse receber a revisão da taxa do fundo de garantia, e aí acabou caindo tudo por terra. Outro dia a gente recebeu lá um monte de publicação, eu falei, meu Deus, o que são essas publicações aqui? Eram processos arquivados, né, que saíram as sentenças aí dos processos que foram arquivados. É difícil, né, doutor? De você passar essas notícias para o explicar cliente. Isso para o cliente é complicado. E aí ele, enfim, fica irritado, chateado. Às vezes coloca a culpa em cima do advogado, e a culpa não é do advogado. A culpa é do advogado quando ele deixa de atuar. Sim. Né? Atuar de forma diligente. Agora, a gente fez tudo, entrou com ação, entrou com recurso, e aí, infelizmente, o Supremo veio e jogou um balde de água fria na gente. Não temos o que fazer. Em alguns processos a gente, né, olha, o STF é a última instância, né? Então, se foi procedente, não tem mais o que se falar. Hoje o STF, eu ouvi uma notícia mencionada pelo ministro Flávio Dino, que hoje o número de reclamações supera o número de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Caramba. A reclamação é um instituto que se utiliza para fazer valer a decisão do tribunal. E principalmente na esfera trabalhista, tem se ingressado com muitas reclamações, né, por conta disso. Não se suspende o processo do trabalho por conta da pejotização, entram com a reclamação no Supremo, o Supremo vai dar decisão na reclamação e aí suspende-se o processo, né, até a decisão lá do ministro Gilmar Mendes. Mas é isso que tem acontecido. Tem crescido o número de reclamações, hoje o Supremo está muito voltado a cuidar dessas reclamações, e aí os outros processos acabam ficando um pouco em haver. Eu tive aula uma vez com um professor, várias vezes, que ele foi meu professor da pós-graduação, o professor Cássio Carpinella Bueno, e aí na ocasião ele disse, olha, é complicado, porque o Supremo se tornou mais um tribunal de justiça criminal, né? Sim. De primeira instância, do que qualquer outra coisa, e aí não sobe o seu recurso extraordinário, porque existem outras questões aí mais importantes para serem resolvidas. É verdade. Doutor, e o trabalhista, você falou que você atua na parte do reclamante. Sim. Alguma coisa contra o reclamado ou não? Não, nada contra, absolutamente nada contra. Inclusive, eu tenho clientes que são reclamados também, que eu faço mais reclamante. Mas olha só que coincidência, né? Conversando aqui com você, eu lembrei que eu tenho alguns clientes que são reclamados e são pessoas físicas também. Mas, enfim, eu trabalho com reclamados também. Tive um caso muito... Posso contar? Lógico, doutor. Tive um caso bem atípico, né? O reclamado era pessoa física, ou seja, a empresa entrou com processo contra o reclamado, enfim, alegando que houve uma questão de fraude, uma questão de furto de valores e etc. E aí eu atuei nesse processo em favor do reclamado, que era pessoa física, e é engraçado, porque você faz todos os pedidos
com base, chamando ele de reclamado, mas como se ele fosse o reclamante, porque ele é pessoa física, então ele é hipossuficiente, ele tem justiça gratuita, né, afirmando a declaração, e aí virou uma confusão danada, porque chegou uma hora que nem eu, nem a secretaria e nem o juiz entendiam mais quem que era reclamante, quem que era reclamado. Aí eu fui lá despachar. Aí eu fui lá despachar e fui explicar pro juiz, não, excelência, aqui o reclamante é a empresa. O reclamado é a pessoa física. até entender esse processo, foi para o tribunal. Lá no tribunal eu também tive que despachar para explicar, porque era um caso diferente. A secretaria também estava entendendo de forma diversa. Eu estava com medo de condenarem quem devia ser absolvido e vice-versa. Que acontece. Igual na medicina, quando você tem que operar a perna esquerda e opera a direita, Meu né, Deus. doutor? E aí aquela confusão. Doutor, e na esfera trabalhista, qual é a maior demanda que você tem hoje? Verbas rescisórias. Verbas rescisórias? Verbas rescisórias de uma forma geral. Todo mundo está não contente com o recebimento ali das verbas rescisórias de uma forma geral, tá? Aí eu coloco fundo de garantia, férias, 13º, enfim. As empresas, a grande maioria de quem eu pego, elas têm incidido no equívoco da contabilidade, né? E aí eu não estou aqui dizendo que é por mal ou é por bem, enfim, mas há, na maioria dos casos que eu pego, um equívoco ali na conta. Então, sempre está faltando um FGTS, sempre tá faltando menos, né? Pois é, que coisa, né? Sempre para menos, né? Então, assim, as verbas rescisórias, de uma forma geral, são os processos que a gente tem que entrar rediscutindo, pedindo as diferenças. Isso no meu caso. Eu sei que as demandas da Justiça do Trabalho, elas têm outras questões que demandam mais, mas no caso do escritório, sempre, bom, a maioria das vezes o cliente vem com essa discussão. Olha, doutor, eu acho que tá errado. E a gente vai, faz a conta, realmente tem diferença a ser recebida. Essa é a maior demanda que nós temos no escritório hoje. E a segunda linha, de onde a gente tem começado a desenvolver um trabalho um pouco maior, é com relação a acidente de trabalho. Poxa, esse é um tema... bem interessante, um tema bem bacana. Nós fomos, semana retrasada, se eu não me engano, para Uberaba, porque nós tínhamos que acompanhar... nós tínhamos que acompanhar uma perícia lá de insalubridade e periculosidade de um cliente que perdeu a mão no trabalho lá na fábrica de calcário. Nós tivemos um caso de um cliente que ele tropeçou durante o trabalho, quebrou o braço em duas partes. Mas assim... Bem complicado, foi bem delicado o caso desses clientes, mas nós estamos engajados nesse caminho de trabalhar com a parte de acidente de trabalho. Entendi. Em relação, já que o doutor tocou nesse assunto, IPI, né, doutor? Isso, equipamento de proteção individual. Uma das grandes questões aí, quando a gente se depara com o processo de acidente de trabalho, é que a empresa junta lá, olha, a gente entregou os EPIs e ele assinou que recebeu os EPIs. Tá, mas você treinou esse empregado para receber o EPI, para fazer o uso desse EPI? Mais do que isso, houve fiscalização de que o empregado estava utilizando o EPI? Tudo isso, se não for feito, enseja aí uma responsabilidade por parte da empresa, né? A obrigação da empresa não só fornecer o equipamento, mas fornecer o equipamento em boa qualidade, né? Em quantidade suficiente, dar o treinamento devido aos seus empregados e fiscalizar o seu uso. O empregado está reclamando que não quer usar. Dá uma advertência nele. Uma advertência verbal, depois uma advertência escrita. É isso que a gente tem se deparado. Mas se não for dessa forma, vai gerar, sim, a insalubridade, vai ensejar a periculosidade. Isso, não estou prometendo resultados aqui, mas é o que a gente tem visto no dia a dia. Doutor, você sabe que eu já vi caso do trabalhador assinalar que recebeu, mas nunca recebeu, né? E aí, na ação trabalhista, o empregador junta lá, olha, mas ele recebeu. Ele falou assim, olha, realmente, é verdade, eu assinei, mas esse equipamento nunca... Não recebeu. E aí, como é que a gente desconstrói essa prova? Durante a perícia, o empregado ele é entrevistado. O empregado e o empregador são entrevistados. E aí, é nesse momento que o empregado ele fala, olha, eu assinava, mas eu não recebia. E aí o perito consta isso no laudo, isso vai para o processo, e aí é o momento em que a gente busca desconstituir a prova da entrega do equipamento de proteção individual.
Às vezes quando a gente passa naquelas obras, né, que tá lá 2.000 dias, Sem acidente. 300 dias sem acidente. É isso, né, doutor? Parece aquele negócio dos Simpsons, né? É. Aquele desenho lá, estamos há tantos dias sem acidentes, né? Será? Será? Doutor, tem essa questão, né? A, a advocacia trabalhista, ela é encantadora, né, doutor? E eu falo que às vezes na audiência você pode ter tudo para ganhar e você perde, ou você pode ter tudo para perder e ganhar, porque os depoimentos das testemunhas, né, doutor? O Complicadíssimo. coração do advogado fica assim, ó. Complicadíssimo. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu já tive casos em que eu saí da sala de audiência, eu disse assim, não, pode ficar tranquilo. Acho que aqui estamos garantidos. Aí vem uma sentença de improcedência. E já teve casos que eu saí da sala de audiência olhando para o cliente, olha, se prepara porque nós vamos ter que recorrer. Se prepare. E aí vem uma sentença boa, ou procedente, improcedente, dependendo de que lado você está. Mas é muito engraçado. Essa é a dinâmica do direito de uma forma geral e do direito do trabalho. Eu sou suspeito para falar porque o direito do trabalho, ele cuida da justiça social. E eu fiz um juramento. Você também fez, Sim. quando nós recebemos a carteira, de defender o Estado Democrático de Direito e a justiça social. Isso é o que eu tenho buscado fazer com a minha profissão, com a minha atividade dentro da OAB e com os meus clientes. É isso que a gente tem tentado fazer. Eu não sou aquele advogado que vou inflacionar a sua causa, não. A gente sempre vai olhar pelo correto. Se não tiver como entrar com ação, olha, infelizmente não dá para entrar com o processo. Vou procurar outro advogado. O senhor pode ficar à vontade. Eu não faço aquilo que não está dentro do meu alcance ou aquilo que seja ético e permitido. Doutor, é isso que a justiça do trabalho precisa. Lógico que todas as justiças, mas a justiça do trabalho. Porque às vezes, tem muito colega que ele vê que nem teria motivos, né? Mas acaba entrando para, de repente, um acordo, alguma coisa. Isso. E a gente tem que mudar esse pensamento, porque a justiça do trabalho não é um balcão de negócios. Sim. Não é a justiça que antigamente se chamava de justicinha. Sim. Né? Que você coloca lá um processo qualquer, com o valor que você quer, para de repente tentar ganhar um acordo. Não é assim que se funciona. Não é assim que a justiça trabalha ou que deve trabalhar. Né? Então, eu brigo muito por conta disso. Eu defendo muito que as coisas sejam corretas, as petições sejam corretas. Eu, lá no escritório, sou considerado um chato, porque eu faço questão de olhar tudo. Né? Mesmo quando a minha esposa tá fazendo, eu quero olhar, eu quero saber como é que tá, como é que não foi feito. Você é controlador? Não sou controlador. Mas eu quero sentir a segurança de que está tudo correto, porque ali a gente tá lidando com vidas também. Sim. Com o salário de uma pessoa. Aquela pessoa tem uma família, ela depende daquilo. Então eu faço questão de estar sempre muito próximo. Tá sempre próximo do meu cliente, tá sempre próximo da equipe, tá sempre próximo do processo de uma forma geral. Amanhã eu tenho audiência, eu já fiz lá o SOS Fórum, que a gente fazia quando o processo era físico, lembra? Sim. Que você ia lá em todos os cartórios, começava lá do último andar e ia descendo para olhar os processos. Eu já fiz a minha listinha porque eu tenho que ver os processos que têm andamento, que não tem andamento. É isso que me encanta ainda na advocacia. Eu ainda sou advogado que bate a barriga no balcão, que vai na audiência. Eu gosto disso. É o que me faz... o que me deixa vivo. Doutor, isso significa que para aquele Caio lá na frente, lá atrás, que decidiu fazer direito, o senhor falaria o que para ele? É isso A mesmo? gente conseguiu. A gente conseguiu. Não desiste, não. Força que é isso aí, acho que você tá no caminho certo. É legal, né, Muito, doutor? muito, muito, muito. Como eu disse no começo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu vou ao tribunal, que eu tenho que fazer sustentação oral, aquilo ali para mim é emocionante. Eu gosto disso. Não me vejo fazendo outra coisa, realmente. Parabéns, então, doutor. Cara, deu certo. Pode seguir aí que vai dar bom. Vai sofrer um pouquinho, mas vai dar bom. Lembra daquele sapato furado? Fica tranquilo que vai dar certo. Doutor, a gente brinca, mas é isso mesmo, né? O pessoal acha, não, advogado não, mas a gente também... Eu já conversei aqui com muitos advogados que... vieram de famílias que pais eram juízes, delegados, advogados, né? Mas muitos outros, como eu, viemos de família que realmente eu fui a primeira a formar, né? A me formar, e não tenho pais que tinham condições financeiras.
E, de repente, você chega num momento da vida que você fala, gente, que bom que deu certo, graças a Deus, né? É um sentimento de gratidão muito, muito grande. Sim, sim. E É um orgulho. eu tô fazendo nutrição agora e eu brinco que quanto mais eu faço nutrição, mais eu gosto do direito. E como eu tô já na casa dos 53, eu falei assim, daqui uns 10 anos, Não, talvez... mas aí pode ser um hobby, né? Pode ser aquela Exatamente. coisa que você queria fazer lá atrás, mas você deixou aquele sonho lá atrás para fazer o direito e depois vai fazer a nutrição. Mas que bom que você tá fazendo, porque eu vou precisar de umas dicas, viu? Vou passar, doutor. Vou precisar. Doutor, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Onde o senhor conheceu a sua esposa? Num evento jurídico. Nós tivemos um evento de 3 dias para falar sobre acelerador de escritório, marketing jurídico, e a Aline estava lá. Né? No final do dia do evento, do primeiro dia do evento, a gente teve uma confraternização para conhecer as pessoas que estavam lá, para conversar, bater papo, e ali a gente se conheceu. E ela me disse que estava vindo de Minas há pouco tempo, que ela tinha chegado de Minas há pouco tempo, estava começando ali morar em São Paulo. E aí eu perguntei para ela, então você precisa de alguém que te apresente São Paulo? Ela, sim, preciso. Aquela cantada, né, doutor? E aí, viu a mineirinha ali? Então, e aí na semana seguinte, foi uma época de festa junina, eu falei, olha, vai ter uma festa junina, você quer ir? E aí dessa festa junina a gente tá junto até... Que legal, né, doutor? A gente tá junto. E aí, por isso que eu tenho processos em Minas também, porque aí ela também, não, então peraí, então você vai me ajudar também com os processos daqui. E ela tá gostando de São Paulo? Muito, não quer voltar. Agora eu quero ir pra lá, ela quer ficar. Você gostou do doce de leite, do pão de queijo? Do doce de leite, do pão de queijo, do café, tudo. É uma delícia. É uma delícia. Porque aqui em São Paulo, como você falou, a gente não para, né? São Paulo é 24 horas, é aquela loucura. E eu tô tão habituado com isso, não sei se eu me habituaria lá. Mas a gente olha para lugares assim, como Uberlândia, por exemplo, e aí você sente uma paz, um descanso. Aí você fala, que é isso? É muito diferente, muito diferente. Eu brinco que teve, há um tempo atrás, eu muito estressada, aí eu falei pro meu marido, vamos pra praia. Aí fiquei 3 dias ali na praia, olhando pro mar, pelo amor de Deus, vamos voltar pra São Paulo. Então, a gente tá tão habituado, porque com o trabalho, com essa loucura de São Paulo, que acho que não dá pra ficar sem, né? Sim. Como que o doutor administra a vida pessoal e a vida profissional? Eu tento dividir bastante. Às vezes eu não consigo, tá? Até porque é normal, a gente tem processos juntos, mas é difícil, tá? Mas eu tento dividir muito. O que a gente fala sobre processo, sobre trabalho, o que a gente fala sobre casa, sobre o bebê, para não criar nenhum tipo de discussão, de atrito dentro de casa que pode ser causado por conta do trabalho. Então, eu tento separar muito bem essas duas questões. Até porque eu não sou chefe dela, ela não é minha chefe, nós temos parceria de trabalho, então, assim, a gente evita ao máximo confundir as coisas. Sim. Se a gente está tratando de coisas do lar, são coisas do lar. Se a gente está tratando de coisas do trabalho, são coisas do trabalho e ponto. Não vamos misturar. E final de semana? Entra algum assunto? Glaucia, é muito difícil porque eu tenho uma vida muito agitada, ela mesmo fala, né? Você tem uma vida muito agitada, todo fim de semana tem um aniversário, tem uma festa, e o meu ciclo social ele é muito rodeado de advogados. Sim. Imagino que o seu também. Sim. Não, às vezes você tá num restaurante... Não, quando a gente faz festa de aniversário, no mínimo 20 advogados tem, né, doutor? Pois é. No seu chá de bebê... No meu chá de bebê tava a OAB da Lapa inteira. Se alguém precisasse de advogado lá, não ia achar. Então, assim, invariavelmente a gente acaba falando no fim de semana sobre uma ou outra coisa, até para trocar ideia com outros colegas, para aprender mais, para trocar figurinhas, né? Mas quando passa isso aí, a gente fala de outras coisas, fala de futebol, vai assistir o jogo, tomar uma cerveja. Corintiano, enfim. doutor? Palmeirense? Corintiano, graças a Deus. Eu falei, eu
acho que é corintiano. Depois eu pensei, olha, Corintiano. esse olho verde. Não. O pessoal fala que eu fui errado, né? Mas É. eu sou corintiano. Sim, o Arthur vai ser também, porque ele já tem até camisa oficial do Corinthians. Que eu não Tem, tenho, mas né? ele tem. É isso aí, lá em casa eu tenho 3 corintianos. Doutor, o WhatsApp, ele veio para ajudar ou para atrapalhar? Depende de como você lida com ele. Sim. Eu lido com o WhatsApp de uma forma muito, muito simples. Eu vou responder a hora que eu conseguir te responder. Isso no meu pessoal, tá? Sim. Porque tem o pessoal e tem o profissional. Tá. No profissional, eu vou responder de segunda a sexta, das 8 às 5, se a gente não tiver combinado outra coisa. Agora, no meu WhatsApp pessoal, eu vou responder quando eu conseguir responder. E se for urgente, me liga. Sim. Por favor. É o que Eu acho que é uma falo. ferramenta que ajuda muito É. no contato, né? Não tem como a gente voltar, não tem como Sim, regredir. sim. O WhatsApp veio, não só o WhatsApp, como as redes sociais, de uma forma geral, isso veio para ficar. Só que eu não me prendo a isso. Eu ainda consigo que o celular, o WhatsApp, não seja uma extensão do meu braço. Sim. Mas a gente precisa estar sempre ligado nele, né? Não tem como, jeito. né? O e-mail toca, vai aparecer aqui, você vai querer olhar, vai ficar meio ansioso, mas tem terapia que ajuda. Mas o WhatsApp é muito importante. Muito Certo. importante. Eu uso para trabalho e sugiro aos colegas que ainda não usam, utilizem para trabalho, porque você consegue etiquetar aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente, o que falta fazer, o que não falta. Utilize como uma ferramenta de trabalho, Sim. né? E não ficar ali bitolado com o uso da rede social de uma forma geral. É verdade. Doutor, nós temos 5 minutos. O doutor gostaria de passar alguma informação, o seu endereço, o seu telefone, redes sociais? Eu não sei se o senhor é youtuber? Se o senhor é um influencer ou não? Não, eu não sou tão adepto assim às redes sociais, mas eu costumo fazer divulgação, principalmente do nosso trabalho junto à OAB da Lapa. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui, foi incrível, fiquei muito feliz, a hora passou que a gente nem viu. É verdade. Eu tava nervoso, mas eu deixo aqui o meu contato, @caio.fgsoares. O meu contato é 11 99270 9044. E fico à disposição do colega advogado que quiser conversar, que tiver alguma dúvida, por favor, pode me procurar. Também fico à disposição lá na subseção da Lapa, na Rua Afonso Sardinha, número 238. É só procurar por mim. O meu telefone tá lá, tá franqueado. Eu fico lisonjeado e honrado de poder atender aos colegas e ajudar naquilo que for necessário. Excelente, doutor. Você quer fazer um merchan para sua esposa também? Qual área que ela trabalha? A Aline trabalha na área civil e de família, vocês podem procurá-la, mas eu vou cometer uma falha aqui, porque eu não lembro o telefone dela de cabeça, até porque o DDD dela é 34. Mas me procurem, eu passo para ela. Obrigado. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Obrigado Foi um você. prazer. Realmente, o tempo passou super rápido e o doutor acrescentou muito no nosso podcast, com certeza. Fico feliz com isso, fico à disposição. Espero que a gente se encontre em breve. Com certeza, Obrigado. doutor. Obrigada.